Oi pessoa, tudo bom com você? Eu sou Fabielle Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu tô aqui para trazer uma versão atualizada do avental vintage, né? Eu tenho aqui no canal, é um dos vídeos mais assistidos, que é o avental vintage com formatinho de coração, é muito bonitinho assim, com decote em coração. E hoje eu tô trazendo uma versão um pouquinho diferente, mas que também é bem legal e dá pra você fazer pra usar, pra vender, pra dar de presente, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoas, vamos para mais um vídeo da série Cozinha Linda. Eu resolvi regravar o avental vintage, mas com uma modificação que eu acho que vocês vão gostar. Aqui eu tô usando esse tecidinho, ó, tipo assim, você pode usar um tecido mais simples no forro, um algodão cru ou um tecidinho liso, mas eu tô aproveitando o que eu tenho aqui. Aqui já tem esse molde, eu já tenho esse molde disponível para vocês. Se você já tiver esse molde, você pode utilizar ele e fazer a modificação que eu vou ensinar. Mas eu tô deixando ele disponibilizado novamente aqui embaixo para vocês, tá? Ó, aqui tá a dobra do tecido e tal. A gente vai riscar e costurar no risco. Essa é a parte de cima do avental. Então aqui, ó, eu risquei até esse pontinho aqui da alça. Dá um risquinho aqui, ó, pode parar aqui. O restante eu risquei e aqui eu só dou um risquinho no meio pra eu saber onde eu tenho que colocar quando eu virar. Então eu viro aqui pro outro lado. Tem um risquinho, esse mesmo risquinho eu risquei ele aqui, ó, pra eu saber direitinho o que eu tenho que fazer. E aí eu coloco, ó, no risquinho que eu fiz aqui, no risquinho que eu fiz aqui e risquei do lado de cá e na parte de baixo também, tá? Aqui é a modificação que eu quero mostrar pra vocês. Em vez de vocês riscarem todo, vocês vão fazer isso aqui, ó. De um ponto até o outro ponto, vocês vão fazer uma reta. Então, ele vai ficar com uma cara vintage, mas ele vai ficar sem o decotezinho do coração. E fica muito bonitinho, tá? Vou até olhar se esse risco aparece do outro lado. Não aparece, porque se aparecesse eu ia ter que usar outro tecido. Ai, aí fui no automático e risquei. Então, aqui, é isso que a gente vai fazer. E aqui a gente vai reservar isso aqui por enquanto, porque nós precisamos fazer a alça para encaixar exatamente nesse lugar aqui. Deixa eu até fazer a outra marcação, que é aqui. E aqui, ó, que a alça precisa ficar aqui dentro. Então, eu vou reservar isso aqui e vou partir para as outras partes da peça, porque para costurar isso aqui, a alcinha do pescoço já precisa estar pronta, tá? O que você pode fazer? Ele vai ficar mais fininho, você pode fazer com um brinho ou alguma outra coisa, mas você pode riscar uma vez só. E como ele não tem esse decotezinho coração, se você usar um brinho ou um tecido mais grosso, alguma coisa assim, você pode passar só um viezinho ao redor, que vai ficar legal também. Só que esse tecido aqui eu acho muito fininho, então talvez não fique tão legal. Mas se você quiser usar um tecido só, você pode comprar um tecido mais grosso e passar só um viezinho ao redor, tá? Que também dá uma economizada no tecido. Aí no momento que você estiver passando o viés, você precisa encaixar a alça nesse lugarzinho aqui por baixo do viés, também funciona. E agora a gente vem para as faixinhas. Aqui, gente, eu queria usar esse tecido para fazer a faixinha da cintura, tá? E aí eu cortei ele com 12 centímetros, mas ele não tem 1,5 m. Então eu vou colocar uns botõezinhos atrás, assim, vários botõezinhos, para a pessoa ter a chance de regular com botões. Então, ele não vai ter laço atrás, tá? Eu cortei 2 faixas, porque a gente vai fazer um acabamento diferente e mais fácil do que o acabamento que eu fiz no outro. Então, eu cortei aqui 2 faixas pra gente poder fazer, tá? E aqui, essa faixinha aqui, ela tem 6 centímetros. Eu cortei também na mesma largura, mas a gente não vai usar ela toda. Essa parte mais fininha a gente vai usar pra fazer a parte de colocar o pescoço, tá? Então, o que a gente faz agora? A gente vai dobrar assim no meio, não vou passar o ferro, porque depois a gente vai desvirar essa peça. Se ela tiver vincada, fica mais complicado pra repassar do outro lado, tá? Então, eu vou passar aqui uma costurinha. Vou deixar a medida certinha que você precisa cortar dessa pro pescoço, tá? E só passar uma costurinha aqui na beiradinha. Essa do pescoço a gente vai desvirar, ok? Então, e essa daqui, a gente vai passar uma costura nela
em uma faixa inteira, que vou deixar também a medida pra você certinho o tamanho. E aqui a gente vai passar a costura assim, ó. Passa aqui, vem, deixa uma aberturazinha mais ou menos aqui, não precisa ser exatamente no meio, pra não ficar tão visível. E aí você continua costurando até o final e costura aqui também. Então, a abertura não vai ficar aqui, tá? A abertura vai ficar em um desses lugarzinhos, porque fica mais fácil da gente desvirar e fica com o acabamento mais perfeitinho, ok? Então, eu vou fazer a costurinha dessa faixa, da outra faixa e da faixinha do pescoço. Eu não sei se você tem essa ferramenta, ela chama Vira Tudo em costura. E aí, você acha ela no Mercado Livre, tá? Tem ela azulzinha, tem ela vermelhinha, aí você vê qual que você quer usar. Mas eu fiz uma costurinha aqui, ó, em uma das pontas, que eu vou usar pra poder desvirar. Você vai entender aqui, ó. Vou enfiar o caninho aqui dentro. Aí eu vou até essa parte de lá. Aqui, ó. E aqui precisa estar costurado pra eu conseguir fazer isso, ó. Pra eu empurrar aqui, ó. Esse daqui ficou grosso, que é uma madeirinha que usa com esse daqui. Não, a madeirinha tá errada. Essa madeirinha que usa com esse aqui, ó. Pronto. Porque tem 3 tamanhos esse aqui. Um bem fininho, esse aqui que é o médio e o outro. Então aqui, depois que eu já pego, já posso tirar a madeira aqui e puxar ele, ó. Super prático pra usar, tá? E aqui eu não quero essa partezinha costurada porque isso aqui dá volume. Então eu vou cortar. Não tem problema. Deixa eu cortar. Eu quero ela abertinha igual o outro lado. Por isso que eu fiz bem na pontinha. Agora eu vou passar isso aqui, tá? E vou passar uma costurinha de um lado, a costurinha do outro pra sentar. Pronto, aqui a costurinha de um lado, a costurinha do outro. Tem que tomar cuidado, tá? Pra ele não ficar virado no meio da sua peça. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Ok? E aí, com ele dobradinho aqui, você vai ter que virar as duas coisinhas pro mesmo lado. Pega as duas de baixo e abre assim. E aí, ele vai ficar certinho aqui, do jeito que precisa. Então, agora eu venho aqui e encaixo. Primeiro do lado de cá. Aí tem que ter certeza que ele tá pro lado certo. E ela fica um pouquinho inclinada. Se ficar reta também não tem problema não, tá? Então, já tô sentindo ela aqui. Isso, ela tá entre as duas. Como ela tá mais estreitinha do que o risco, eu vou colocar ela em relação a esse risco aqui de cima, tá? Então, ela vai ficar encostadinha nesse risquinho aqui. Isso, dou uma alfinetadinha aqui. Agora, eu vou pro outro lado, tendo certeza de que ela não está torta. Então, deixa eu colocar aqui do outro lado. E eu vou fazer o mesmo esqueminha. Ficar ela encostadinha no risquinho de cá. Pronto aqui. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó. Com retrocesso no início, dou a volta nela toda e dou o retrocesso aqui no final, tá? Tendo certeza que isso aqui, ó, tá bem certinho, bem plano. Esse volume aqui da alça não pode me atrapalhar, tá? Então, enquanto eu tô aqui na tábua, eu dou uma apertadinha aqui, ó, e alfineto novamente, pra não sair nada do lugar. Pronto, agora eu vou passar essa costurinha e volto aqui. Pronto, já costurei. Deixa eu tirar esses alfinetes. Vou cortar. Aí aqui, ó, nesse cantinho aqui eu preciso dar um piquezinho aqui. Deixa eu cortar logo o lado de cá também, já dá o pique. E você pode cortar como se fosse a distância de um pezinho de máquina, tá? Vou fazer isso aqui. E aqui, ó, a gente precisa cortar também, mas precisa tomar cuidado com essa alça. Então, eu vou empurrar ela lá pra dentro e vou cortar retinho aqui, ó. Pronto, não precisa dar pique nem nada, só desvirar. Tá prontinho aqui. Agora, eu vou passar o ferro e vou passar uma costurinha ao redor, tá? Mas aqui, como eu tô com a linha preta e eu não quero trocar, eu vou passar ela com um pezinho de máquina, porque às vezes na pontinha ela tem mais chance de dar erro. Então, eu vou passar com um pezinho de máquina ao redor dessa peça toda aqui. Aqui eu tô com um tecido, é um retângulo, tá? Ele tem 50 por 70. Aí, na parte de 70, aqui, ó, a gente vai dobrar ele no meio. Então, aqui ele tá com 35 por 50 nessa direção de cá. Aqui tá com 50
E aqui na dobra, ó, ele tá com 35. E aí, nessas duas pontinhas aqui, deixa eu alfinetar para não sair do lugar. Então, nessa ponta aqui eu vou fazer um arredondamento. Você pode usar um pires, alguma outra coisa. Pode fazer um arredondamento maior também. Eu vou usar esse daqui, porque se ele tiver arredondadinho aqui, eu consigo usar o viés aqui também. E aí eu já economizo e não preciso usar forro nem nada disso, tá? Se ele estiver quadrado, também dá pra usar o viés, mas eu acho que o acabamento não fica tão legal. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? As medidas eu vou deixar no link que tá na descrição do vídeo, então você pode ir lá conferir. Assiste aqui a aula, depois você vai lá, baixa a apostila no link que tá aqui na descrição, e aí você volta e assiste a aula de novo. E aí você vai ter um aproveitamento melhor dessa aula, tá? Vou deixar o link do outro aqui em cima, tá? Pra vocês verem. Vou colocar esse viezinho preto aqui ao redor dessa peça, porém, não ponho na parte de cima, tá? Essa outra parte aqui vai ficar reta, eu não coloco nela. Eu vou colocar nessa parte aqui, dou a volta e finalizo aqui também. Aqui, ó, já fiz. Usei o pezinho de viés. Se você não conhece, vou deixar um link aqui em cima também pra você ver. Eu fiz umas capas de suplá com ele um tempo atrás e mostrei como que usa. Então, ele tá todo assim, ó, até aqui em cima. Deixa eu cortar esse excesso aqui. Então, é bem rapidinho de fazer se você tem esse pezinho de viés, tá? Não aconselho usar debrum porque não vai funcionar muito bem. Agora, eu tô com a faixa grande pronta. A abertura tá em algum lugar. Ai, aí tá aqui, ó. E a faixa menorzinha pronta da cintura, tá? Ó, tá aqui também a aberturinha. A parte de baixo e a parte de cima. Vamos montar isso aqui. Primeiro, a gente precisa pegar essa parte de baixo aqui e fazer pregas da seguinte forma. De que, ó, vou dobrar aqui no meio também pra facilitar a visibilidade, tá? Então, aqui tá dobrado no meio e aqui também. Dessa pontinha aqui, ó, dessa partezinha aqui pra cá, tem que ficar somente 10 centímetros de sobra dessa peça. 10 centímetros, tá? Então, a gente vai precisar fazer umas preguinhas nessa peça daqui pra conseguir fazer isso. Até porque ela toda retona assim não fica legal. Dobrei no meio, vou fazer só uma marcaçãozinha aqui com ferro. E aí você vai fazer essas pregas do jeito que você quiser, tá? Minha sugestão é pra você começar aqui, ó. Vou abrir, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20, vem aqui, 25, 30, até o 30. Então, do meio pra cá, eu vou juntar esse pontinho nesse. Já foi uma prega. Pulo uma, pego esse junto na que eu pulei. E aqui a mesma coisa, pego esse junto na que eu pulei. E aí a gente vai testar pra ver se tá os 10 centímetros. Deixa eu botar um alfinetinho aqui que facilita. Uma preguinha. A segunda. Terceira aqui, ó, pulo uma, junto à próxima na que eu pulei. E agora eu venho aqui, ó, a partir do meio pra cá. E aqui tá... Exatamente, tá 10 centímetros e meio, mas é o suficiente, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, marco aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E venho a mesma coisa. Pulo a primeira, pego a segunda, encontro com a primeira. Põe o alfinetinho. Pulo a terceira, pego a quarta. Pega a quarta junto aqui. E a última junto na quinta aqui, ó. Então, agora a gente já tem a quantidade de pregas que a gente precisa. Vai ficar dessa forma aqui, que eu acho que fica bem legal. Agora a gente vai pegar a parte da frente, se você fez com um forrinho diferente, tá? A gente pega a parte da frente, coloca aqui, ó, frente com frente, encontrando o meio, que a gente marcou aqui, com o meio dessa peça de cá. E nós vamos passar uma costurinha, prendendo essas pregas e prendendo essa parte aqui no lugar. Pronto, passei a costurinha com o pezinho de máquina em tudo, tá? Porque ela já vai servir como um guia aqui pra mim. Ah, viro aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí já dobro aqui essa costurinha pra baixo.
E agora a gente tem as duas faixas pra colocar no lugar. Elas não foram costuradas ainda na beiradinha, porque a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou localizar o meio dessa faixa aqui, tá? E vou colocar ela por trás, encontrando com o meio da de cá. Coloca no meio assim, ó, tá? Em relação a isso aqui, você coloca isso aqui no meio, ó. Dá uma alfinetada, só pra não sair do lugar. Ok? Agora eu venho com essa partezinha pequenininha aqui e coloco ela aqui por cima. Tendo cuidado pra ela ficar alinhada aqui, tá? E também o meio com o meio. A gente vai colocar uma tirinha aqui, que é onde a gente pode colocar o batimão quando a gente estiver costurando. Você pode escolher, tá? Se você coloca pra lá ou pra cá. Eu vou colocar do lado de cá. Pronto, ó, a tirinha tá aqui, eu vou colocar ela aqui dentro, e ela é desse jeito mesmo, tá? Porque a gente vai colocar um botãozinho aqui, e vou conseguir colocar o batimão presinho aqui. Batimão sempre vem com uma argolinha, né? Então, a ideia é prender o batimão aqui quando a gente estiver cozinhando, pra não ficar pegando no avental, pegar no batimão, tá? Então, ele vai ficar encaixadinho aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos costurar aqui em cima, passa direto por aqui, tá? Vem até o final, vamos dar a volta nele todo, vem por aqui por baixo, vai lá, costura aqui e ignora essa parte aqui. Porque nessa partezinha aqui, eu decidi colocar um botãozinho também, um botão extra. A ideia é simplesmente decorar, mas vai dar um acabamento melhor e também vai deixar essa peça aqui perfeitinha, né? Porque se a gente não fizesse dessa forma aqui, com essa tirinha do lado de cá, a gente ia ter muito trabalho para conseguir encaixar a parte de baixo dentro dessa faixa, a parte de cima dentro dessa faixa. Então, foi a forma que eu consegui de facilitar, né, a costura desse avental e de deixar ele todo bonitinho pra vocês, tá bom? Então, eu vou lá na máquina agora, passar a costura ao redor todo. Pronto, a parte da costura tá prontinha, ó, passei. E o legal é que enquanto eu passo essa costura aqui, ela já foi dando acabamento, ó, na parte de trás também. Então, a parte de trás dessa peça também tá toda limpinha, olha que legal. Pronto, agora eu vou bater os botõezinhos. Eu vou bater todos os fêmeas primeiro, depois eu bato os machos. Eu podia ter colocado por baixo também, mas eu aproveitei a parte de cima pra colocar, então é desse jeitinho aqui mesmo que vai ficar. Aqui, vou botar o macho aqui. Nessa parte aqui, ó, eu venho no meio. Deixa eu dobrar aqui no meio. E aqui eu vou bater 3 botões, 3 pares, tá? Porque aí a gente consegue regular pra várias pessoas, né, de várias alturas. Eu vou falar a medida pra você, peraí. Do meio aqui, ó, 3 centímetros, depois mais 3, depois mais 3. 3 fêmeas de um lado, 3 machos do outro. Aí aqui o cuidado que eu tenho que ter é do botão, essa partezinha aqui do botão ficar pra fora, tá? Aqui, ó, parte lisa do botãozinho ficar pra fora. Aqui eu não preciso ir até o final, tá? Eu não vou ficar colocando um monte de botão até o final, não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui e vou colocar... É porque eu sei mais ou menos o tamanho da pessoa, né? O ideal aqui seria ter feito isso aqui com 1,5 m, que aí eu não precisaria colocar esses botõezinhos. Mas eu vou colocar 3 botões de um lado, 3 botões do outro, porque isso também dá uma liberdade na hora da pessoa, né, for colocar isso aqui. E a diferença aqui é que eu vou ter que colocar ela transpassada assim, ó, tá? Ó. Então, aqui vai ficar a partezinha de fora do botão e aqui vai ficar a partezinha de dentro. A gente precisa ter esse cuidado aqui, ó, de lembrar que a pessoa vai colocar dessa forma aqui, tá bom? Ó, isso aqui, tá? Então, eu vou marcar dos dois lados, igual eu vou fazer aqui, porém, na hora de colocar a gente precisa prestar atenção. Eu vou colocar aqui a partir do meio, ó, 30 centímetros,
tá? Aí eu faço o furinho aqui no meio. 35, vou botar aqui mais 5, 40 e 45, 4 botões. Isso aqui vai dar uma liberdade de qualquer pessoa que for visitar e quiser usar o avental também poder usar. Então aqui eu vou colocar os fêmeas para o lado de fora aqui, ó, tá? Ó, tá aqui o avesso, vou colocar os fêmeas assim, ó, parte lisa para o avesso e a outra partezinha tem, né, a pressãozinha do botão pra fora, tá? E aqui eu vou bater 2 botõezinhos aqui, onde a gente deixou aberto. E aí, pra não ficar gastando todos de um só, eu vou bater 2 fêmeas desse lado e 2 machos do lado de cá. É só mesmo pra enfeitar, mas eu acho que é legal a gente ter esse cuidado. E nesse daqui, como eu quero que fique um detalhezinho que apareça, eu vou colocar ele branquinho. E aí, a partezinha lisa pra fora, porque é o detalhe que eu quero fazer, tá? Agora eu vou trocar a matriz e colocar os machos. Agora o lado de cá, ó, confere como que você vai ter que colocar. Tá assim, então aqui, ó, beleza, lado liso pro lado de fora. Agora, só os daqui e acabou. E aqui é o mesmo cuidado, tá? Agora, a gente vai deixar as partes de fora tudo pra fora, nesse caso aqui. Porque ela vai abotoar assim, ó, tá? E vai ficar com a sobrinha pra trás, tipo assim, não vai incomodar. Essa foi uma escolha que eu fiz pra, tipo assim, aproveitar os tecidos que eu tinha aqui, né? Como eu falei, eu não tinha o tamanho da faixa ideal e eu queria aproveitar esses tecidos porque eu achei que combinava. Então, assim, você pode fazer de uma forma diferente, pode assistir o outro vídeo, que é o avental, o primeiro avental, tá? Que eu fiz aqui no canal. E adapta, né? Assiste as 2 aulas e vê qual que você quer fazer. É uma peça ótima para presente, é uma peça que tem um valor agregado para venda, né? Porque ela tem esses diferenciais de ter os botõezinhos, de caber em qualquer pessoa. Mas aí você faz de acordo com a sua realidade, tá bom? Essa tá pronta. Olha só como é que ficou. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou mostrar como que fica com o batimão aqui, que é o que eu fiz no vídeo passado. Aí vocês também podem conferir olhando aqui em cima. Vocês podem fazer um batimão menorzinho, né? Não precisa ter essa parte aqui, ó. Vocês podem fazer ele menorzinho, mas aí evita da pessoa sujar o avental. Ela vai poder ir secando a mão aqui. E quando tiver sujinho, ela só põe esse daqui pra lavar. Eu acho que é bem prático também, ó. Tá vendo? Então, fica aí essa dica pra vocês. E aí, gostou? Gostou dessa atualização? Eu gosto muito desse modelo, tenho ele aqui na minha cozinha. E eu queria saber a sua opinião, se você gostou desse, qual dos dois você prefere, né? Se você prefere com decote em coração ou se você prefere esse. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de costura, isso me ajuda bastante porque o YouTube entende que é um material de qualidade e distribui para mais pessoas, assim o canal cresce e eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo para você. Se você fizer qualquer peça minha, não esquece de usar a hashtag FaiOfiz, porque assim eu vou conseguir ver e eu fico muito animada quando eu vejo que vocês estão fazendo o que eu estou ensinando. Um beijo para você e até o próximo!